Ricardo mal conseguia conter a empolgação, seus olhos brilhavam de ganância disfarçada de vitória. Ele pegou a caneta dourada, aquela que eu dei de presente no nosso 10º aniversário, e assinou seu nome com floreios exagerados. Do outro lado da sala, sentada em silêncio, eu mordi o lábio para não rir alto, porque enquanto todos na sala pensavam estar testemunhando minha derrota total, a esposa abandonada que perdeu tudo, apenas eu sabia a verdade devastadora. Ricardo não estava assinando sua vitória. Estava assinando sua sentença financeira. 5 anos. 5 longos anos eu esperei por este exato momento. 5 anos guardando um segredo que destruiria completamente o homem que um dia jurou me amar para sempre. Você acha que conhece traição? Você acha que já viu vingança? Deixe-me te contar como uma simples dona de casa de 38 anos transformou a arrogância do marido em sua própria armadilha perfeita. Meu nome é Helena. E esta é a história de como eu perdi tudo e ganhei muito mais. Mas para entender como chegamos até aqui, preciso te levar de volta ao começo. Ao dia que descobri que meu casamento de 18 anos era uma mentira. E ao dia, 3 anos depois, que descobri algo muito, muito pior. Algo que mudaria tudo. Tudo começou em uma quinta-feira chuvosa de março, há exatos 5 anos. Não foi em nossa casa luxuosa, mas no escritório da empresa. Uma distribuidora de equipamentos médicos hospitalares que Ricardo construiu e que eu ajudei a administrar por 13 anos sem nunca receber um centavo de salário oficial. Eu estava no depósito organizando notas fiscais antigas quando encontrei uma caixa esquecida embaixo de uma prateleira empoeirada. Dentro havia extratos bancários, contratos e documentos que Ricardo claramente queria manter escondidos. Meu coração disparou quando comecei a ler. Aquilo não eram simples papéis esquecidos. Era um mapa completo da ruína financeira que meu marido vinha construindo há anos. Empréstimos bancários que eu nunca soube que existiam, R$890 mil. Dívidas com fornecedores internacionais acumuladas, R$340 mil. Financiamentos de equipamentos nunca pagos, R$270 mil. E o pior, um apartamento de cobertura no bairro Nobre que ele alugava há 3 anos para encontros secretos. R$180 mil já gastos em aluguéis e reformas luxuosa. A empresa que parecia próspera, com aquele showroom impecável cheio de equipamentos de última geração, estava afundando em quase R$1.700.000 em dívidas ocultas que ninguém mais sabia que existiam. Sentei no chão frio daquele depósito, cercada de provas da mentira que era minha vida, e chorei. Chorei por horas, mas quando as lágrimas secaram, algo diferente nasceu dentro de mim. Não raiva, não desespero, mas algo muito mais perigoso. Determinação fria e calculada. Se Ricardo estava construindo nossa ruína, eu construiria minha proteção, em absoluto silêncio. Naquela mesma noite, sentada no banheiro da nossa casa enquanto Ricardo assistia futebol na sala, comecei a traçar meu plano de sobrevivência. Não confrontaria. Não acusaria. Simplesmente me prepararia para o inevitável, porque eu conhecia Ricardo melhor que ninguém. Homens como ele não mudam, apenas escalam. E, eventualmente, quando encontrasse alguém mais jovem, ou quando as dívidas ficassem grandes demais, ele iria embora. E quando fosse, tentaria me deixar com as dívidas enquanto ele recomeçava do zero. Mas eu tinha algo que ele subestimava completamente. Paciência estratégica. Lembrei da minha avó Amélia, que sempre dizia: Helena, mulher inteligente, não grita, não briga, não faz escândalo. Ela observa, documenta e age no momento certo. Vovó havia sobrevivido a um marido jogador que quase destruiu a família. Ela sabia do que falava. Comecei discretamente. Primeiro, fotografei cada documento daquela caixa maldita com meu celular. Cada extrato, cada contrato, cada comprovante. Salvei tudo em 3 pendrives diferentes e escondi em lugares que Ricardo jamais procuraria. Na casa da minha irmã, no cofre do banco e dentro de um livro de receitas da vovó que ficava na prateleira da cozinha. Depois revisei minha própria situação financeira. Eu tinha guardado dinheiro ao longo dos anos, sempre seguindo o conselho da vovó. Quando trabalhei no escritório de advocacia antes de me dedicar à empresa de Ricardo, contribuí fielmente para uma previdência privada por 4 anos.
Aquilo tinha crescido para 240 mil reais. Quando vovó Amélia faleceu 7 anos atrás, ela me deixou uma herança específica em testamento. 420 mil reais que eram exclusivamente meus. Total que eu possuía completamente separado do casamento. 660 mil reais. Dinheiro que Ricardo nem sabia que existia, porque eu sempre fui discreta sobre minhas finanças pessoais. Ele nunca perguntou, nunca se interessou. Para ele, eu era apenas a esposa que cuidava das coisas chatas enquanto ele brilhava nos eventos corporativos. Conversei discretamente com meu tio Mário, contador aposentado e homem de extrema confiança. Expliquei minha situação sem entrar em detalhes emocionais. Tio Mário, que sempre foi pragmático, entendeu imediatamente. Você precisa blindar esse patrimônio antes que Ricardo descubra e tente incluir em eventual partilha. Ele disse seriamente. Vamos criar um fundo de investimento irrevogável em nome do Lucas. Seu filho é o beneficiário único. Nem você, nem Ricardo podem tocar esse dinheiro, exceto para a educação e necessidades do garoto. Foi exatamente o que fizemos. Em 2 semanas, meus 660 mil reais estavam legalmente protegidos em um fundo que garantiria o futuro universitário de Lucas, sua primeira casa, seus sonhos. Aquilo era intocável, blindado, meu legado para meu filho. Enquanto isso, continuei minha vida como se nada tivesse mudado. Acordava cedo, preparava café da manhã, levava Lucas para a escola, trabalhava gratuitamente na empresa gerenciando fornecedores e resolvendo problemas que Ricardo criava com sua impulsividade. À noite, jantávamos em família. Ricardo reclamava da comida, do trânsito, dos funcionários. Eu sorria, concordava, limpava a cozinha. A esposa perfeita, submissa, previsível. Mas nos finais de semana, quando Ricardo inventava desculpas para reuniões urgentes, eu revisava documentos, atualizava planilhas secretas, documentava cada nova dívida que ele contraía. 5 anos se passaram assim. 5 anos de teatro perfeito. 5 anos esperando pacientemente enquanto Ricardo cavava seu próprio buraco cada vez mais fundo. As dívidas cresceram para mais de 2 milhões de reais. A empresa estava tecnicamente insolvente, mantida viva apenas por crédito rotativo e fornecedores pacientes. E então, em uma terça-feira quente de novembro, Ricardo finalmente fez o que eu esperava há tanto tempo, contou. Na varanda do nosso apartamento, durante um churrasco que eu estava preparando para receber a família dele no domingo seguinte. Eu estava marinando a picanha quando ele apareceu atrás de mim. Helena, precisamos conversar, ele disse, com aquela voz que usava para negócios difíceis. Sequei as mãos no avental bordado da vovó e me virei para encará-lo. Sobre o churrasco? Esqueci de comprar algo? Quero me separar. Ele soltou sem rodeios. Quero ficar com a empresa, com este apartamento, com os 2 carros. Você fica com o Lucas e com uns 50 mil reais para se reestabelecer. É justo. Justo. 18 anos de casamento, 13 anos trabalhando de graça e 50 mil reais era justo. Fiquei em silêncio por um momento que pareceu eterno. Dentro de mim, fogos de artifício explodiam. Finalmente. Finalmente o idiota havia caído na armadilha que eu preparei meticulosamente por 5 anos. Tem outra pessoa? Perguntei com voz trêmula, interpretando perfeitamente a esposa chocada. Ele suspirou, como se estivesse aliviado por eu ter perguntado. Sim. Laura. Ela trabalha no departamento de vendas. É mais jovem, me entende melhor. Você vai conhecê-la porque ela vai morar aqui comigo. Laura Mendes, 29 anos. Cabelos tingidos de loiro platinado. Roupas justas demais para ambiente corporativo. Eu a conhecia bem. Havia contratado Laura pessoalmente 8 meses atrás, quando precisávamos de alguém para gerenciar redes sociais da empresa. Ela postava fotos de equipamentos médicos com legendas sobre inovação e saúde enquanto fazia caras e bocas para a câmera. Ricardo adorava aquelas postagens. Agora eu entendia por quê. Fingi que minhas pernas fraquejaram. Sentei na cadeira da varanda e coloquei as mãos no rosto. 18 anos, Ricardo. 18 anos e você me troca assim? Não estou te trocando, ele disse, já impaciente.
Estamos apenas seguindo caminhos diferentes. Você vai ficar bem. Vai ter sua liberdade também. Liberdade. Que palavra generosa vinda de um homem que estava me expulsando da minha própria casa enquanto se afogava em dívidas secretas. Naquela mesma noite, ele me transferiu para o quarto de hóspedes. O quarto minúsculo que usávamos para guardar caixas e roupas fora de estação. Meu novo lar temporário dentro da minha própria casa. Na manhã seguinte, Leonor, minha sogra querida, apareceu sem avisar. Ela não veio consolar. Veio supervisionar minha saída. Helena, querida, ela disse com aquele tom falso de preocupação. Você sabe que homens têm necessidades específicas. Ricardo é um empresário importante. Precisa de uma parceira que esteja à altura dele. Talvez você tenha se acomodado demais nesses anos. Acomodada. Eu, que gerenciava fornecedores internacionais, negociava contratos, resolvia crises com clientes enquanto ela tomava chá com as amigas no clube. Vou ajudá-la a separar suas coisas, ela anunciou, já abrindo meu armário sem permissão. Você não vai precisar de roupas muito sofisticadas agora. Guarde apenas o essencial. Ela separou minhas roupas em pilhas. Pode levar. E deve deixar. As joias que Ricardo me deu ao longo dos anos são patrimônio da família Andrade. Durante todo esse processo humilhante, eu tinha um porto seguro. Ou pelo menos pensava que tinha. Cristina Moraes, minha melhor amiga desde a adolescência. 20 anos de amizade sólida, confidências compartilhadas, lágrimas e risadas divididas. O liguei para ela na primeira noite após o anúncio de Ricardo. Cristina veio imediatamente, trazendo sorvete e abraços. Passou horas me consolando na varanda do prédio, longe dos ouvidos de Ricardo. Você merece muito melhor que isso, ela repetia. Ricardo é um idiota, sempre foi. Você só não quis ver. Durante as semanas seguintes, Cristina se tornou minha confidente principal. Eu desabafava sobre meus planos, minhas buscas por apartamento, minhas estratégias para lidar com o divórcio. Ela ouvia tudo, aconselhava, apoiava, mas coisas estranhas começaram a acontecer. Quando mencionei para Cristina que estava considerando pedir a guarda total de Lucas, Ricardo apareceu no dia seguinte com um advogado falando sobre guarda compartilhada obrigatória. Quando contei que estava procurando apartamentos na região do Morumbi, Ricardo fez um comentário sarcástico no jantar. Morumbi? Sonhando alto, não? Demorei 3 semanas para conectar os pontos. Mas quando conectei, tudo fez sentido doloroso. Cristina sempre teve uma quedinha por Ricardo. Desde o início. O jeito que ela ria alto demais das piadas sem graça dele. Como sempre perguntava sobre ele antes de perguntar sobre mim. Como está o Ricardo? A empresa está indo bem? Ela era a espiã perfeita. 20 anos de amizade vendidos por atenção masculina e promessas vazias. Ricardo a usava para me monitorar, e ela deixava, esperando que um dia ele notasse que ela estava disponível. Decidi fazer um teste. Contei para Cristina, e apenas para ela, que estava pensando em contratar um detetive particular para investigar as finanças de Ricardo. 2 horas depois da minha conversa com Cristina, Ricardo me ligou furioso. Se você contratar qualquer detetive, vou entrar com processo por difamação e tirar a guarda do Lucas de você. Pronto. Confirmado. Minha melhor amiga de 20 anos era a informante dele. Senti uma facada, não vou mentir. Mas também senti algo mais forte. A confirmação de que eu estava absolutamente certa em confiar em ninguém além de mim mesma. Parei de contar qualquer coisa real para Cristina. Comecei a alimentá-la com informações falsas, sabendo que tudo chegaria aos ouvidos de Ricardo. Estou tão cansada, Cris. Só quero que isso acabe logo. Vou aceitar o que ele oferecer. Enquanto isso, contratei a doutora Beatriz Carvalho, 56 anos, advogada especializada em divórcio e partilha patrimonial, conhecida por ser implacável e estrategista. Nosso primeiro encontro foi em um café discreto, longe do meu bairro. Coloquei na mesa dela 4 pastas organizadas meticulosamente. 5 anos de documentação. Cada dívida oculta, cada empréstimo fraudulento, cada contrato que Ricardo assinou, comprometendo o patrimônio que ele fingia possuir.
Beatriz leu em silêncio absoluto por 40 minutos. Quando levantou os olhos, sua expressão havia mudado completamente. Você documentou isso por 5 anos? Ela perguntou impressionada. Estava esperando ele cometer o erro de pedir o divórcio e exigir ficar com tudo. E seu patrimônio pessoal, blindado em fundo irrevogável para meu filho. 660 mil reais que Ricardo nem sabe que existem. Herança da minha avó e previdência privada de quando trabalhei antes do casamento. Propriedade separada, nunca misturada. Beatriz recostou-se na cadeira, um sorriso lento surgindo em seu rosto. Então, quando ele assinar a transferência de todos os ativos para o nome dele, ele assume responsabilidade exclusiva por mais de 2 milhões em dívidas. Os 3 meses seguintes foram uma aula de interpretação digna de Oscar. Tornei-me exatamente o que todos esperavam. A esposa destroçada, sem forças para lutar, aceitando migalhas. Nas mediações eu chorava. Falava baixo. Tremia ao assinar papéis. Só quero que isso termine. Eu repetia como um mantra quebrado. Não tenho mais forças. Ricardo pode ficar com tudo. Só quero paz para recomeçar. Pedi apenas 60 mil reais de indenização, meus pertences pessoais e guarda compartilhada de Lucas. Foi tão pouco que até o mediador franziu a testa, preocupado. Tem certeza, senhora Helena? A senhora tem direito a muito mais. Tenho certeza. Eu sussurrei, enxugando lágrimas falsas. Só quero seguir em frente. Ricardo concordou na mesma hora, mal disfarçando o sorriso vitorioso. Ele esperava luta, esperava guerra. Em vez disso, encontrou rendição total. Estava tão confiante que começou a se descuidar completamente. Comprou um relógio de 18 mil reais para comemorar. Postou fotos com Laura em restaurantes caros. Trocou o carro por um modelo ainda mais luxuoso, obviamente financiado. Enquanto isso, as dívidas da empresa cresciam silenciosamente, ignoradas, acumulando juros sobre juros. Laura já havia se mudado para o nosso apartamento e redecorado completamente. Pintou minha cozinha verde clara de cinza-cimento. Trocou minhas cortinas florais por persianas pretas minimalistas. Apagou qualquer rastro de que eu já havia vivido ali por 18 anos. Mas o mais doloroso foi Lucas. Meu filho de 16 anos estava sendo manipulado diariamente pelo pai. Sua mãe está sendo difícil. Ela podia aceitar um acordo justo, mas prefere complicar. Estou tentando ser generoso, mas ela não colabora. Lucas começou a me olhar com dúvida, confusão. Não com raiva, mas com aquela tristeza de quem não sabe em quem acreditar. Finalmente chegou o dia. Quinta-feira, 10 horas da manhã. Cartório, sala de audiências. A notária, doutora Patrícia Siqueira, revisou os documentos finais uma última vez. Então está acordado. Senhor Ricardo Andrade fica com o apartamento, a empresa de distribuição médica, os 2 veículos e todos os ativos relacionados. Senhora Helena recebe 60 mil reais e seus pertences pessoais, correto? Fiz minha voz tremer. Tenho certeza. Só quero que meu ex-marido fique com tudo que pediu. Quero paz. Ricardo assinou primeiro, rabiscando seu nome com floreios em todas as páginas. Mal olhou o que estava assinando. Estava radiante, vitorioso. Eu assinei devagar, cada letra cuidadosamente traçada, saboreando cada segundo daquele momento pelo qual esperei 5 anos inteiros. Foi então que o doutor Fernando Machado, advogado de Ricardo, finalmente chegou ao anexo do documento. O adendo de responsabilidades patrimoniais. 3 páginas detalhando cada dívida vinculada aos ativos que Ricardo acabara de reivindicar. Vi o rosto dele mudar. Confusão. Depois, pânico. Senhor Ricardo, ele sussurrou urgentemente. Precisamos conversar agora. Estamos quase terminando. Ricardo o dispensou, ainda sorrindo. O senhor está assumindo 2.300.000 reais em dívidas. Dr. Fernando disse mais alto, perdendo a compostura profissional. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Ricardo arrancou os papéis das mãos do advogado. Li seus olhos percorrendo os números. Vi o exato momento em que ele entendeu o que havia feito. Empresa,
R$ 1.400.000 em dívidas ativas. Apartamento, financiado com 3 bancos diferentes, saldo devedor de R$ 700.000. Veículos, leasing com parcela final de R$ 200.000. Isso é fraude! Ricardo gritou, levantando-se bruscamente. Ela escondeu essas informações de mim. Isso não pode ser legal. A notária manteve a voz firme e gelada. Senhor Andrade, estas são dívidas registradas em seu nome, da sua empresa, do seu apartamento. A senhora Helena não escondeu nada. O senhor simplesmente nunca verificou sua própria situação financeira antes de exigir ficar com tudo. Dr. Fernando apresentou então um documento que fez Ricardo empalidecer ainda mais. A renúncia assinada 3 semanas atrás, onde Ricardo recusava expressamente fazer auditoria financeira prévia, contra a recomendação explícita do advogado. O acordo é final, decretou a notária. Senhor Ricardo assume todos os ativos e todas as responsabilidades vinculadas. Senhora Helena está liberada. Peguei minha bolsa, alicei meu vestido azul marinho e olhei para Ricardo uma última vez. Ele estava destruído, papéis espalhados, suor escorrendo pela testa, finalmente entendendo a magnitude do erro. Você pediu tudo, Ricardo. Eu disse calmamente. Eu te dei exatamente o que você queria. 3 meses depois, Laura o deixou quando as dívidas começaram a ser cobradas judicialmente. Cristina tentou se aproximar novamente, mas meu número havia mudado. Leonor me ligou pedindo que ajudasse o filho dela, mas a ligação caiu misteriosamente. Lucas finalmente entendeu tudo. Você nos protegeu o tempo todo, ele disse, me abraçando forte no nosso apartamento novo e aconchegante. Você é a pessoa mais inteligente que conheço, mãe. Me matriculei em design de interiores, o sonho adiado por 18 anos. Minha primeira cliente, Mariana, 52 anos, recém-divorciada, me perguntou: como se recomeça depois de perder tudo? Sorri, pegando o catálogo de tintas. Você não perdeu tudo. Você se livrou do peso que te impedia de voar. Agora vamos pintar sua cozinha. Que tal um verde salvia a esperança? 6 meses depois, Ricardo apareceu na porta do meu apartamento. Estava magro, com roupa simples, completamente quebrado financeiramente. Pediu uma segunda chance. Disse que havia aprendido a lição, que me amava de verdade. Olhei para o homem que me humilhou e fechei a porta gentilmente. Algumas pontes foram feitas para queimar. Quanto a mim, Helena, aos 38 anos estou finalmente vivendo para mim mesma. Meu coração está aberto para novas possibilidades, para um amor verdadeiro, que me valorize e respeite. Mas dessa vez, entrarei em qualquer relacionamento sendo completamente dona do meu destino, do meu dinheiro e da minha paz. Porque aprendi que o maior amor que posso ter começa com o amor próprio.